Olá, está no ar mais um Direto da Redação nesta quarta-feira de outono. Já clima totalmente de outono, nublado desde manhãzinha, o solzinho de vez em quando dá as caras, mas aí nubla, aí começa a chover um pouquinho e aí para, e aí fica esse friozinho e no final da tarde esfria novamente, para a noite fria para dormir muito bem. Nesta quarta-feira, 8 de maio, nossas convidadas do Direto da Redação são as advogadas, doutora Shirley van der Zwan e doutora Priscila Frade Marques. Aí depois eu entro no mérito em que campo que elas atuam para a gente poder falar neste programa de hoje. Olá, doutoras, obrigado pela visita. Obrigada. Nós é que agradecemos o convite. Então, mais uma vez, mais um tema delicadíssimo. Vamos falar da adoção ou de adoção e vamos falar sobre gravidez na adolescência e na infância. Dois temas muito, mas muito delicados, que ainda no Brasil não é tratado como deveria, com aquele tato, com aquele cuidado que deveria ser tratado pelas autoridades. Ou estou falando besteira? Não, está correto. Infelizmente, as questões envolvendo a adoção, são questões que ainda a comunidade, a sociedade não entende. Na verdade, não entendem. Então, é bastante complicado. A doutora Shirley é especialista em adoção e direito da família, presidente da Comissão da Infância, Juventude e Adoção de Santo André e coordenadora jurídica do Grupo de Apoio à Adoção de Mairiporã e Tatuapé, é isso? Sim. E a doutora Priscila é atuante em direito de família, sucessões e infância civil e vice-presidente da Comissão da Infância, Juventude e Adoção da OAB de Santo André. Bom, uma pergunta de praxe. Como é atuar nesse segmento onde você encontra famílias fragilizadas tentando dar um lar para crianças e adolescentes também fragilizados, né? Tão afetados assim por um problema no decorrer aí da vida, acabou perdendo familiares, acabou sendo abandonado. Como é que é atuar nesse mercado, meninas? Tem que ser um olhar com sensibilidade, um olhar humanizado, né? Eu acho muito importante a gente também trazer para todos a proteção da criança e do adolescente, porque é uma previsão constitucional e também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a proteção da criança e do adolescente é um dever da sociedade, da família e do Estado. Então, assim, nós estamos aqui fazendo essa discussão, mas é nosso também dever de estar protegendo crianças e adolescentes, né? E lembrando que o tratamento com crianças e adolescentes tem prioridade absoluta, tanto na questão de recursos financeiros do poder público, de políticas públicas, de atendimento prioritário nas redes de proteção em geral, criança e adolescente tem prioridade. Então, se a gente tiver esse olhar atento, esse olhar de amor, de cuidado, de proteção, essa criança, que é o adolescente, que é o jovem, vai ser um cidadão de bem, que ele está acolhido, ele está protegido, ele teve seus direitos resguardados, e ele vai devolver para a sociedade o quê? Vai ser um cidadão ativo, né? Uma pessoa de bem, e tendo esse amparo, esse cuidado, essa proteção da sociedade de um modo geral, a gente está erradicando uma série de outros problemas, drogadição, enfim, gravidez precoce, né? Então é muito importante a gente trabalhar com amor, porque a gente sabe do impacto futuro disso, né? É trabalhar na prevenção sumária. Você está tratando a criança, você está tratando o adolescente, você está adotando ou buscando outras políticas públicas, você está tratando de um futuro cidadão que vai poder devolver para a sociedade algo muito positivo, né? É verdade. E você não vai precisar ter políticas públicas para remediar, porque você está tratando sumariamente, né? Olha que interessante, políticas públicas para remediar. Gente, já falei com educadores, falei com pessoas da saúde, falei com arquitetos, que a prevenção é a melhor saída. Com certeza. Não adianta você esperar o problema estourar e depois vir com remédio para tentar a cura. Exatamente. Se existem mecanismos de prevenção que garantem que o problema não existirá no futuro, seja esse um futuro próximo ou distante. Então, a prevenção acaba sendo a melhor saída, doutoras? Nós entendemos que sim. Tanto é que nós fazemos parte também do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, tanto aqui em Santo André quanto em Mairiporã, com a doutora Cecília Coimbra, que é a presidente da comissão de lá. Nós somos eleitos pela nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, de Santo André, para a gente representar as crianças nesses conselhos, para que tudo que a doutora Priscila acabou de falar realmente aconteça. Seja efetivamente colocado em prática. Seja efetivamente colocado em prática. Então, mais uma vez, senhores governantes, eu aqui de novo, criticando vocês. Esse é meu papel, esse é meu trabalho. Incompetência. Só uma palavra define isso, incompetência. Não adianta criar políticas públicas para resolver um problema que poderia ter sido dirimido lá atrás, com, de repente, um projeto de prevenção. A gente vê que é uma norma excelente, né? Nós temos normas excelentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa a proteção integral da criança e do adolescente. Eu creio que seja um trabalho conjunto. Eu não posso me esquivar enquanto sociedade também. Perfeito. Né? Uma sociedade ativa, ela vai cobrar o poder público. Então, não adianta você ter uma norma boa, né? Ter políticas públicas sem que a sociedade seja ativa cobrando. Na escola, né? No lazer, que são todos direitos que precisam ser resguardados da criança e do adolescente. Né? Moradia, saúde, educação profissional, educação sexual e reprodutiva. Então, a gente precisa também de uma sociedade atuante. O problema também é meu. A sociedade é atuante ou ainda falta muito? Eu creio que se fosse atuante, nós teríamos todos esses números de crianças abandonadas, crianças passando por todo estado de privação dos seus direitos reduzidos. E não é o que a gente vê. Né? E também o estado de vulnerabilidade social dessas crianças, dessas famílias, ele é muito alto. É o desemprego dos pais, são pais muitas vezes com problema de drogadição. Isso. São hospitais que não atendem esses pais. É uma bola de neve Sim. social que é muito difícil da gente contornar. Mas como a própria doutora Priscila disse, nós somos formiguinhas e a gente tem que, pelo menos, tentar fazer a nossa parte. Buscar, talvez, uma solução que virá daqui a 10 anos, 20 anos, mas pelo menos trabalhar nesse sentido, acreditando nisso. Então, já estamos no século XXI, 2019. A adoção não surgiu ano passado, não surgiu esse ano. A drogadição, como a própria doutora disse, ou a criança abandonada, não existe há 5 anos. Isso existe há anos. E quais políticas públicas efetivamente foram criadas para tirar ou para acabar com esses problemas? Ou se foram criadas, será que foram colocadas em prática? Ou efetivamente essas políticas públicas elas foram criadas da forma que atenderia à sociedade ou essas pessoas afetadas, doutoras? Ou ainda falta ajustar alguns pontos dessas políticas? Eu acho que falta ajustar muitos pontos dessa política, porque, como nós estávamos conversando em reunião, nós temos uma lei, que é a lei que foi feita a lei e a lei não foi colocada em prática. Que eu até falei para a doutora Priscila, nossa, nem tinha conhecimento dessa lei, né? Que é a questão da... Como que chama aquela questão que saiu a lei? Eu falei, eu tenho que conversar com os vereadores. No caso, no âmbito municipal, né? Tem uma lei... falando em abuso, a gente está no mês de maio, eu sei que está fugindo um pouquinho do assunto, mas é de criança. Forma alguma, o assunto é criança e adolescente. Uhum. É o mês de prevenção, né, e combate ao abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. E procurando na Câmara Legislativa, né, fazendo uma busca de legislação, eu encontrei uma lei que... um projeto, na verdade, uma lei aprovada em 2004, que nos carros oficiais da prefeitura tem que ter o número de denúncia, né? E é uma lei antiga, eu não sei se ela está sendo realmente observada, mas de vários carros que eu vi estacionados, inclusive na prefeitura, não tinha esse número. Na prefeitura de Santo André. A lei foi sancionada? Não, ela não foi. Não, ela foi sancionada, mas não foi revogada, ela está vigente. Ela está vigente, é uma lei aprovada no Legislativo de Santo André, sancionada pelo prefeito à época, acredito. Sim.
E que deveria ser cumprido ao pé da letra. Sim. E que, pelo que a doutora disse, nos carros da Prefeitura de Santo André isso não acontece. Exatamente, mas assim, não em todos, né? Não Pelo menos em alguns. E a regra seria todos. Seria todos. Todos os carros oficiais. Então, prefeito Paulo Serra, dá uma atenção. Tá? Ouve a doutora Priscila, a doutora Shirley aqui, ó. É uma lei que já foi aprovada, foi sancionada, está em vigor, ela não foi revogada e todos os carros deveriam ter o número de telefone para denúncias. E não tem. Prefeito Paulo Serra, dá uma atenção lá, dá uma força lá para a criançada, tenho certeza, não só para a criançada, para todos que sofrem abuso, tenho certeza que vai ajudar bastante, inclusive vocês, a fiscalizar esses marginais. Meninas, hoje qual que é o maior problema na adoção? A infância ou a adoção tardia ou a adoção daquela criança ou daquele adolescente com um déficit, com uma necessidade especial? Então, nós temos o projeto, né? E o projeto eu acho que São Paulo está desenvolvendo muito bem através do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Adote um sorriso, é o nome do projeto. E assim, falamos sobre adoção tardia e sobre adoção de crianças especiais. Inclusive, nesse final de semana passado, houve uma reunião para as pessoas que são habilitadas, que já passaram por todo aquele procedimento de habilitação, e convidando as pessoas para que fossem até o Tribunal de Justiça de São Paulo verificar a possibilidade de serem inseridos para adotar crianças em adoção tardia. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido, porque, como nós já falamos aqui mesmo no programa, algumas vezes a criança completa 18 anos e vai para onde? Não tem um local adequado para essa criança fazer a sua vida civil. Vai para um albergue? Então. Vai para a rua? Então, e vai acontecer o quê? Colocar novamente às margens da sociedade. As margens mais um da marginal. sociedade. Mais um marginal. Então, é assim, é muito complicado. Agora temos também crianças em necessidade especial, que nós vamos ver hoje, né, Celso? E essas crianças têm famílias que adotam, mas tem muitas que não adotam. Então, quando você vai fazer o seu requerimento de adoção, uma das perguntas que se faz é se você adotaria uma criança que tivesse problema com os pais drogaditos, que tivesse sido violentada sexualmente. Então, são vários questionamentos ali que fazem com que se afunile a questão da adoção. Por quê? Se forem te chamar e realmente não bater com aquilo que você colocou na ficha, no perfil, você não vai ser chamado. Então, é complicado, até mesmo com relação à idade da criança. Então, se você quer adotar uma criança até 10 anos, você vai adotar uma criança até 10 anos. Passou dessa idade, então você vai ter que voltar ao fórum e refazer o perfil. Refazer. Se você abrir mais o seu perfil para uma criança maior de 10 anos ou que tenha necessidades, você vai ter que abrir o seu perfil, mudar o seu perfil para poder ser chamado, caso tenha Exatamente, alguma mas a gente sempre fala, viu, Celso? Se a pessoa tem necessidade de embalar uma criança, não adote criança maior do que aquele perfil que você escolheu, porque tem toda a probabilidade dessa adoção não dar certo. Então, falar, então eu vou adotar uma criança de 10, 12 anos, adolescente, porque é mais rápido. Então, tem disso, viu? Tem disso. Então, o que acontece? Muitas vezes não dá certo, porque não era aquela criança que você almejou. Então, é bem complicado. Por isso, a existência dos grupos de apoio à adoção, e a nível nacional, que nós temos a associação, nossa presidente é a Sara, na Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que estamos no dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, com uma programação na Avenida Paulista, numa caminhada que haverá no dia 19, né? Isso. Dia 19. Então, nós convidamos todos que queiram participar, que participe, que venha nos conhecer, porque os grupos de apoio à adoção são totalmente gratuitos, são pessoas voluntárias e que, nesses grupos, nós estudamos o que é realmente uma adoção. Maravilha. Vou pedir licença, doutora, a gente vai para o rápido break comercial e a gente já volta. Não sai daí não, é rapidinho.
Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta. De segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288. Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Estamos de volta com o Direto da Redação, nesta tarde de quinta-feira, tarde de outono de quinta-feira. Você que nos acompanha pelo canal 3 da NET, aqui em São Caetano, pelo Facebook ou pelo site do jornal. Sejam todos bem-vindos ou novamente bem-vindos. As nossas entrevistadas de hoje são doutoras Shirley, minha colinha está aqui, tá? Doutora Shirley Vanderzan e doutora Priscila Frade Marques, ambas que atuam com adoção. Estávamos falando aqui nos bastidores, é um universo tão grande de problemas que nós passaríamos o dia conversando sobre isso e talvez não conseguíssemos pautar todos os problemas na qual elas percorrem, tentando resolvê-los no seu cotidiano, no seu dia a dia. Bom, vamos tentar finalizar a adoção. Como uma pessoa que tem interesse em adotar... Gente, adotar uma criança ou um adolescente não é comprar um carro. Não é um objeto. Adotar uma criança ou um adolescente não é comprar uma moto, é uma vida. Ela vai fazer parte da sua família, você vai cuidar como é adotando, como é seu. Este ser é seu, ele te pertence, você vai cuidar, você vai ter carinho, amor. Então não é adquirir um bem, é um ente querido que fará parte da família. A pessoa que tiver interesse, como é que faz para entrar nesse universo da adoção, doutora? Então, o primeiro passo é procurar o fórum da comarca onde reside. Então, se reside aqui em São Caetano, vai procurar o fórum da comarca onde reside, setor técnico, e lá eles vão, então, preencher uma ficha de cadastro. E nessa ficha de cadastro vai ter a visita domiciliar, vai ser chamado, vai juntar atestado psicossocial, juntar documentação pessoal, para ver se aquelas crianças, se aquele casal realmente, a motivação que aquele casal tem para realmente adotar uma criança. Entendam, adotar uma criança ou um adolescente não é fácil no Brasil. Se você acha que é com mamão com açúcar, não é. Então, se você já pensa, eu vou ter problemas, não adote. Deixe para outra pessoa que sabe que tem os percalços, que vai ter contratempos e obstáculos, mas que ela tem interesse e vai até o fim com essa adoção.
tá? Então é só uma dica, só para que você faça a coisa certa. Meninas, vamos mudar de assunto, a gente está quase indo para o final do programa, a gente não falou ainda. Mas eu queria falar uma coisa muito rapidinho, então, Celso. fale. Eu gostaria de falar a todos que estão nos ouvindo que, assim, não é que a adoção é uma coisa difícil, não é difícil. O que é difícil é a pessoa entender que um filho adotivo ou um filho biológico, eles não têm nenhuma diferença. Então, na adolescência, quando começa a dar problema, é porque o filho biológico também dá problema. Exatamente. Então, Perfeito. é na adolescência que tem a devolução das crianças. Perfeito. E isso que é muito complicado, porque a adoção é irrevogável. E se a pessoa pegar uma criança, adotar a criança e tentar devolvê-la, com certeza o Ministério Público vai aplicar uma multa. Esqueçam o que eu falei, não é difícil. Não é difícil. Difícil é conviver com as políticas públicas equivocadas que a gente tem no Brasil. Isso sim é difícil. E com a estupidocracia que a gente acaba enfrentando em todos os processos que a gente vai fazer na nossa vida. Então, esqueça o que eu falei. O que eu falei, não, a adoção não é difícil, tá? Então, esqueça, a doutora retificou a minha fala. Entendam a fala da doutora na vez da minha fala. Não é difícil. Feito. Vamos falar agora, Sim. Finalzinho do programa. Adolescentes e crianças grávidas, a gravidez na adolescência e na fase de infância. Que difícil, né? É difícil pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente compreende da idade dos 12 aos 18 anos, né? É uma idade de hipervulnerabilidade social também, dado todas as transformações, né, psicológicas, físicas, né, a imaturidade de lidar com questão sexual mesmo, né? O processo da orientação sexual não é apenas você falar, se previna. É um processo de educação continuada. Seria simplista demais, né? Exatamente. E cada vez mais cedo os adolescentes têm iniciado a vida sexual de forma precoce. O corpo, né, cheio de hormônios e tal, mas às vezes não tem a maturidade de analisar a consequência do ato sexual, né? E eles até se previnem, tem muita campanha de prevenção. Hoje o Ministério da Saúde ele distribui até a pílula emergencial, né? Distribui preservativos, mas não é só falar do preservativo, é uma educação reprodutiva, sexual continuada, né? Hoje as crianças os adolescentes, né, estão iniciando a vida sexual precocemente, as meninas estão menstruando precocemente também, né? Tem uma mudança hoje Hormonal. Na sociedade. E tem vários fatores aí que a gente pode indicar, comportamentais, né? A própria erotização infantil, né? Hoje as crianças elas têm muito acesso à rede social e tudo mais, e quantas vezes a gente vê crianças em pose fazendo caras e bocas, aquela coisa, né, bem sensualizada. Então isso também tem contribuído, é um fator, né, que contribui também o início antecipado desse adolescente à vida sexual. Pode falar, doutora, continua. Eu só ia fazer um... Não, aqui o assunto é muito Nós gostaríamos de complexo. falar sobre a ibiatria, né? Também. Pode falar. O adolescente, ele precisa também ter a visão com muita atenção da sociedade. Ele precisa ter um ambiente próprio para ele falar, para ele poder se expressar, para ele ser atendido. Ele tem direito a toda a rede de atendimento. Ele não precisa estar com o responsável para ele se dirigir a uma rede de atendimento. Se alguma rede de atendimento do SUS se negar a atender um adolescente porque ele não está acompanhado, está descumprindo a lei. Ele pode sim ter acesso, pedir inclusive exame de sorologia, de HIV e de sífilis. Desacompanhado. Desacompanhado, por quê? É óbvio que em situações de alguma complexidade vai ser orientado a presença da família do responsável. Mas isso é para acolher o adolescente, porque às vezes dentro da família ele não tem o diálogo, né? Ele tem vergonha, ele está isolado. Hoje a gente sabe que na era das redes sociais, às vezes as famílias nem se falam muito. Então ele pode buscar esse apoio sim da rede de proteção. E o ideal seria que as políticas públicas investissem em ambientes para educação sexual reprodutiva e espaços de convivência, de lazer, investir no adolescente, mas no espaço deles. E a gente tem a ibiatria, que a doutora Shirley acabou de citar, que fica na Faculdade de Medicina do ABC. O que é ibiatria? Cuida
assistência integral ao adolescente, médico, pediatria e infância, né? E pediatria e adolescência. Perfeito. Então tem o atendimento integral psicológico, assistente social e médico, fica dentro da Faculdade de Medicina do ABC. É um projeto muito legal que infelizmente não tem na rede pública, mas lá no município de Santo André tem essa possibilidade de atendimento. Gratuito para o morador da cidade? Gratuito, exatamente. Para o morador da cidade ou para qualquer um? Nós acreditamos que seja qualquer um. Quem tiver dúvida pode procurar a assistente social Janete, porque ela que cuida de toda essa parte e faz parte também... Da Faculdade de Medicina, Janete. A Janete. Da Faculdade de Medicina. Janete Figueiredo. Isso. E ela faz parte da faculdade e também da nossa comissão da Infância e Juventude, que a nossa comissão é uma comissão multidisciplinar. Então, ela faz parte lá e ela pode orientar melhor. Gente, tem tantos números aqui, a gente está chegando no final do programa, não vou conseguir falar sobre todos. Só um que é para extasiar. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de gravidez na adolescência no Brasil é de cerca de 56 adolescentes a cada grupo de 1.000. Número maior que a taxa internacional, que é de cerca de 49 a cada 1.000. Então, é o maior número na América Latina, tem alguns números aqui que são estarrecedores, né? Mas é importante frisar que a adolescente, ela deve procurar os seus direitos, toda a rede de proteção, ela tem todo o direito da gestante em atendimento público pré-natal, pós-natal. Ela tem direito a acompanhamento no parto, ela tem direito a acompanhamento nutricional, a educação com relação à amamentação, ela tem direito estudantil, essa fase de, quando acontece a gravidez na adolescência, infelizmente há uma evasão escolar, sim, mas por isso que entra o papel da sociedade e da comunidade, vamos acolher, incentivar a continuar os estudos, ela tem direito à licença maternidade na escola, a partir do 8º mês ela pode receber os materiais escolares em casa, porque já está no final da gestação, e depois que o bebê nascer até o 30º mês, ela pode receber e tem direito a fazer as provas finais. Meninas, estamos chegando ao final do programa. Como a pessoa que tem uma adolescente nessa situação encontra e onde encontrar todas essas informações? A adolescente também tem direito a alimentos gravídicos. Quando ela está grávida, ela tem o direito de receber do pai da criança ou do suposto pai a subvenção os alimentos gravídicos. É importante ela procurar o Centro de Referência de Assistência Social dos municípios, que é os CRAS e CREAS, né? A sigla. Cada município tem. E não havendo o seu direito cumprido, procurar seus direitos através da Defensoria Pública. Perfeito, Miss. Obrigado. Não deu tempo para falar tudo. O pessoal fala, nossa, mas 25 minutos é muito tempo. Não, não é, gente. A gente não conseguiu falar sobre tudo que nós gostaríamos, mas o convite está feito. Dia 19, na Avenida Paulista, das 10 da manhã às 12 horas. Não é necessário fazer inscrição nem nada. É só chegar junto e participar da caminhada, da 4ª caminhada de adoção. Podemos divulgar a nossa página? Podemos divulgar a nossa página? Claro! A gente tem a nossa página no Facebook da comissão. Sim. Comissão da Infância, Juventude e Adoção da Comarca de Santo André. E é muito importante acessar porque lá tem todas essas informações, eventos, tudo relacionado à criança e adolescente. E lembrar que o poder público é responsável, família é responsável, mas a sociedade é também. E é uma responsabilidade obrigatória, não é facultativa. Meninas, obrigado mais uma vez, sucesso, que Obrigado, vocês tenham Celso. uma caminhada maravilhosa aí nesse árduo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite, estamos à disposição sempre que for necessário. Maravilha. Bom, a você que acompanhou direto da redação, que pena, tinha tanta coisa para falar, mas 25 minutos é muito curto tempo. Numa outra oportunidade a gente aborda os outros temas. Até o próximo Direto da Redação. Tchau. Música